Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos aqui ao YouTube, no canal da Irmã Rosa. Meu nome é Cibele Guimarães e sou uma colaboradora desta casa. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo hoje, principalmente aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Que todos possam ser bem-vindos à nossa casa virtual. O tema de março que estamos estudando, tema central, aos pés do monte meu coração se renovou. E no dia de hoje nós vamos ter a nossa querida companheira, também colaboradora da Casa da Irmã Rosa, minha grande amiga, Geise Castro. Geise vai nos falar do tema Buscai primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus. Mas antes de darmos início, de darmos a palavra a Geise, vamos ler a nossa página do dia de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O texto escolhido é o capítulo 157, que se intitula Fazei isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse por quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente o que o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do Divino Mestre. Faze isso e viverás. Convido-os agora, meus irmãos, meus amigos, a orarmos. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo de, através da tecnologia, Senhor, podermos estar reunidos em Teu nome, vibratoriamente unidos, Mestre, diante das Tuas lições, dos Teus ensinamentos. Te pedimos que envolva, Senhor, a cada um de nós, para que possamos, nestes momentos, estarmos atentos, com coração e mente, ao que nos será passado. Para que possamos, Senhor, seguir em frente na nossa caminhada. Que possamos aurir forças, Mestre amado, neste momento tão delicado em que a nossa terra passa. Mas que possamos também, Senhor amado, ter a certeza de que o amparo de Deus, de que o amparo do Pai jamais nos falta. Que as Tuas bênçãos, querido amigo, possam envolver a cada lar aqui representado. E ainda pedimos que Irmã Rosa e Irmã Anália, benfeitoras da Casa da Irmã Rosa,
possam alcançar a cada um de nós, nos fortalecendo e nos amparando, Senhor, na nossa jornada. Fica conosco, querido amigo, no coração de cada um de nós, agora e sempre. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor de pensamentos e de sentimentos para assim melhor vivermos. No dia de hoje, estaremos juntos refletindo sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Vamos agora voltar a 2021 anos atrás e podemos assim imaginar aquele belo final de tarde. Jesus subiu um monte e trouxe para todos nós o presente do Sermão da Montanha. Lá temos belíssimos ensinamentos para melhor vivermos e assim podemos dizer que aos pés do monte meu coração se renovou. No dia de hoje estaremos refletindo sobre o tema Buscai primeiramente o reino de Deus. Vamos iniciar as reflexões do dia de hoje trazendo Antônio de Aquino para falar as nossas emoções, através da psicofonia do médium altivo Panfiro, da obra Inspiração do Amor Único de Deus, volume 1, editora Celde. E Antônio de Aquino, então, vai nos falar assim: meu pacto é com o progresso, meu líder é Jesus, meu Pai é Deus. E Ele nos convida a dizermos nesse momento: Jesus, de nossa parte, queremos te dizer que te amamos e te buscamos sempre, que em ti e por ti vivemos, que lutaremos pela integridade da tua doutrina, que viveremos o teu amor. Muitas vezes seremos falhos, muitas vezes ouviremos suas admoestações. De nosso coração, Senhor Jesus, sempre te diremos: sou teu para sempre. Saindo de Antônio de Aquino e trazendo agora o evangelista Mateus, que registra em seu capítulo 6, versículos de 25 a 37, belíssimos ensinamentos do Cristo, e nos diz assim: não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Saindo do registro de Mateus, indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens de número 2, 7 e 8. E Kardec vai nos trazer importantes esclarecimentos, dizendo assim: Deus criou o homem sem roupas e sem casca, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Nas palavras do Cristo, temos uma alegoria poética da providência que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também
se esforcem. Vejamos que interessante. Buscai primeiro o reino de Deus é a condição para o entendimento. Eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância, nos disse o Mestre Jesus. E Kardec nos trouxe então uma reflexão muito importante quando disse: a providência divina jamais falta, mas o homem tem que se esforçar. Esforço requer atitude. Qual a diferença entre forçar e esforçar? Forçar é viver por obrigação, é conviver por obrigação. E esforçar é conviver por conscientização. É um exercício de perseverança. E por que é importante compreendermos sobre o sentido e a intimidade da diferença dessas duas palavras, forçar e esforçar? Pois o Evangelho do Cristo fala sobre relações. Vamos então refletir com base na família universal. Será através da fraternidade universal que chegaremos lá. E para isso requer esforço contínuo. E vamos agora refletir como anda a nossa relação conosco, com o próximo e com Deus. O reino de Deus também podemos assim refletir que pode ser o reino da paz, da sabedoria, reino da consciência, do bem viver, o reino da felicidade. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito de Verdade, em Paris, 1860, capítulo 6, item de número 5, vai nos oferecer algo muito importante. Vejamos. E ele nos diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Saindo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai nos trazer um outro belíssimo ensinamento, quando ele então nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual será o caminho para conquistarmos essa liberdade? Qual o caminho para evoluirmos? Vamos trazer uma pequenina conversa do discípulo com o seu mestre. E o discípulo então perguntou ao mestre: Mestre, o que eu preciso para ser um sábio? O mestre respondeu: boas escolhas. E o discípulo então perguntou: o que eu preciso para ter boas escolhas? E o mestre respondeu: experiências. E o discípulo então perguntou: o que eu preciso para ter experiências? E o mestre respondeu: más escolhas. Podemos assim refletir, meus amigos, que será através das tentativas, dos erros e acertos que a gente vai aprender a estar no mundo sem ser possuído pelo mundo, de forma que as experiências vão nos proporcionar um feedback, que será positivo ou negativo. Sendo positivo, sabemos que estamos no caminho correto e é assim que podemos seguir, que devemos seguir. Quando negativo, vamos sentir dor. E a dor, então, será aquela professora que vai nos alertar dizendo: tá errado, alguma coisa aconteceu, tem que repetir novamente, tem que passar por essa prova novamente, até que seja aprovado, até que você aprenda aquela lição. Vamos então trazer agora, vamos aqui imaginar uma espiral ascendente e vamos trazer na questão da evolução do homem, da evolução do ser. Mas vamos colocar nessa espiral ascendente modulações da dor, vamos chamar assim. Então, na parte basal, na primeira parte dessa espiral, nós vamos ter a dor expiatória, a dor sofrimento. Aquela dor que a gente diz: por que comigo? Eu não merecia isso. E assim, nós entramos num papel de vitimização. E nós vamos adquirindo experiências, continuando, fazendo mais escolhas, e vamos então crescendo, evoluindo um bocadinho e vamos conquistar o estágio da dor
pedagógica. Nesse estágio a gente já não fala porque comigo. Já compreendemos assim. Bom, se eu estou passando por essa dor, se eu preciso passar por essa vicissitude, é porque eu preciso aprender algo. Que lição eu preciso extrair dessa situação em que eu me encontro? E assim começamos a acionar as nossas potências da alma e vamos vivendo novas experiências e estamos subindo nessa espiral ascendente e novamente vamos cair na mesma questão, no mesmo atalho. Observamos a dor aqui num aspecto diferente. Meu Deus, de novo eu caí em tentação. A grande questão, meus amigos, é que a tentação não está fora. Nós somos atraídos por aquele problema porque, na realidade, o problema, a tentação, está dentro de nós. E, de vez em quando, por uma questão de invigilância, nós potencializamos esses vícios, essas tentações e caímos novamente no mesmo atalho. E o grande objetivo é transformarmos esses vícios em virtudes. E às vezes são questões que trazemos até de vidas pretéritas. Por isso que se trata também de uma tentação. É um hábito que nós temos. Mas estamos ali acionando a maior potência da alma que nós temos, que é a vontade. A dor é uma importantíssima potência da alma, que é justamente através do desconforto que a gente vai umedecendo o solo dos nossos corações, fazendo com que aquele terreno ali possa ficar mais fértil e que assim a sementeira do bem, do belo e do digno possa ser ali germinada e que ela vá crescendo e que gere frutos. Continuamos nessa espiral ascendente e conquistamos então a dor evolutiva. A dor evolutiva é aquela dor que não se trata mais de ficarmos reclamando da dor que sentimos. A dor evolutiva é aquela que nós sentimos na alma, aquela dor profunda, aquela dor que a gente diz assim, meu Deus, eu já estou convencido sobre isso. Eu sei que aqui tem um atalho, que isso aqui é algo que eu preciso vigiar o tempo inteiro. E que na maioria das vezes, quando conquistamos esse estágio, até já vigiamos bastante. Entretanto, a vigilância é para que a gente faça 24 horas por dia, todos os dias. E assim, num pequeno momento de invigilância, fomos lá e, de forma inconsciente, mordemos novamente aquela isca. E aí vem a dor da alma, por quê? Porque já sabemos, já adquirimos consciência naquilo, mas naquela pequena invigilância, nós erramos novamente. E vamos trazer então Kardec para nos ajudar através do Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender o que vai acontecendo nesse processo evolutivo do homem. Vamos trazer a questão 619 do Livro dos Espíritos. Kardec então pergunta: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. E ele então vai nos trazer, o codificador vai nos trazer uma nota importantíssima em que ele então registra: a cada existência o homem desenvolve a sua inteligência e compreende melhor o que é bem e o que é mal. Saindo do Livro dos Espíritos, vamos então refletir sobre conhecimento e consciência. E vamos então trazer que conhecimento é quando transformamos uma informação em conhecimento. É quando modificamos o nosso padrão de comportamento. Ficamos com medo de sentir aquela dor. Olha como é que a dor é importante. Ela é um interdito. Temos medo de sentir aquela dor
e não vamos realizar então aquele ato, porque não queremos sofrer com aquela dor. É diferente do estado de consciência. No estado de consciência, estamos ali com as potências da alma acionadas, de modo então que a gente escolhe fazer o certo. E cada vez que eu escolho fazer o certo, eu estou na sintonia do bem e vou então me afastando do mal. Eu compreendo que o certo é o melhor caminho, existe o convencimento. A gente passa a ter lucidez para escolher o correto. Podemos assim dizer que a consciência refina as escolhas. E por que é importante compreendermos sobre essa diferença de conhecimento, consciência? Humberto de Campos, através da sua bela obra Cartas e Crônicas, no capítulo 7, Psicografia de Chico Xavier, vai nos trazer um relato muito interessante do sonho de Kardec. Kardec havia sonhado que Lutero, o reformador, estava no paraíso. Daí então ele pensou, se para um reformador foi considerado essa situação, imagine para os espíritas. Kardec foi levado em desdobramento por um mentor para uma região sombria e lá ele ouviu gritos e gemidos. E Kardec então perguntou ao mentor, jazem aqui os crucificadores do Cristo? E o mentor respondeu, nenhum deles. Eles não conheciam o mal que praticavam e através de inúmeras reencarnações estão resgatando os seus débitos. Kardec então perguntou, são os imperadores romanos? E o mentor respondeu, não, alguns já foram liberados, outros ainda estão na terra para redimir-se. E o mentor então se adiantou e disse a Kardec, os guerreiros que você recorda não estão aqui, pois eles nada sabiam sobre o que faziam e por isso tiveram um piedoso amparo para o seu processo de reencarnação. Kardec então pergunta ao mentor, quem são esses irmãos que sofrem tanto aqui? E o mentor respondeu, estão aqui os que sabiam sobre o bem e o mal e que fugiram dessa responsabilidade, especialmente os cristãos infiéis que se entregaram para o mal conscientemente. E Humberto de Campos, então, narra que Kardec, ele voltou do sonho, pegou a caneta e escreveu a questão 642 e 643 do Livro dos Espíritos. Escolhemos trazer partes dessas duas respostas e temos assim, não basta que não façamos o mal, é necessário que se faça o bem. Todos podem fazer o bem, somente o egoísta jamais encontrará oportunidade de fazer o bem. Vamos ver o que Paulo, o apóstolo, traz em sua primeira carta aos Coríntios e que vai nos ajudar nessas reflexões. E o apóstolo nos diz assim, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Indo para o Livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec, então, vai perguntar, que definição se pode dar da moral? E os espíritos vão responder a Kardec, a moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância, na lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Saindo do Livro dos Espíritos e trazendo um importante ensinamento de Jesus, ele disse então ao doutor da lei, o mestre disse ao doutor da lei, faz isso e viverás. Podemos assim imaginar, vivencie as leis de Deus, faça com os outros o que você gostaria que fosse feito a você. Trazendo a 630 do Livro dos Espíritos,
extraímos então algumas informações bem importantes, como por exemplo, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que dela se afasta. Sendo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringir esta lei. Trazendo a 631 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? E os Espíritos respondem: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Saindo agora do Livro dos Espíritos, podemos refletir. Fomos criados por amor, criados para amar. E será através do amor que vamos compreender a proposta do Cristo para cada um de nós, quando então nosso Mestre nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amai-vos uns aos outros. Trazendo Paulo, apóstolo, em Efésios capítulo 5, versículo 14, e ele nos traz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Para a conquista do reino de Deus, Paulo nos traz uma importante informação, quando então ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ficando claro então, meus amigos, que requer prioridades. E para tal, escolhemos trazer 10 passos para entendermos essas prioridades. Primeiro passo: busque primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Segundo passo: em qual lugar? O reino de Deus está dentro de nós. A lei de Deus está escrita na consciência. Como fazer isso? Tendo foco, é o terceiro passo. Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração, vigiando e orando para não cair em tentação. Quarto passo: em qual momento? Todos os dias. É um exercício diário, é viver o aqui e o agora. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Faça a parte que te cabe na obra do Criador hoje, no dia de hoje. Quinto passo: conhece-te a ti mesmo. Sou alma imortal em experiência carnal. Sexto passo: faça escolhas que agreguem valor ao espírito, à permanência do ser, ao imaterial. Sétimo passo: use o livre-arbítrio com responsabilidade. Batei a porta, ela vos abrirá. Pedi e obtereis. Oitavo passo: identificar se os meus pensamentos, sentimentos e atitudes estão na sintonia do bem, do belo e do digno. Nono passo: desenvolva a escuta empática. Ouve a minha voz, aquele que vive a verdade. Décimo passo: aceitar o convite do Mestre. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Podemos assim refletir que para buscarmos primeiramente o reino de Deus é uma questão de termos atitudes, que é diferente de estarmos agitados. Paulo, em sua carta aos Romanos, tem um trecho muito esclarecedor. E ele nos diz assim: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que eu quero, mas faço o que eu detesto. Trazendo novamente a proposta do Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus amigos, não se trata de qualquer amor. Como eu vos amei, nos disse o Mestre. A proposta é o amor do Cristo. E para a conquista desse amor, precisamos carregar uma bandeira de frente, a renúncia do ego, que requer muito esforço, que requer atitude, que requer empatia, que é a ética do Cristo. Trazendo novamente Paulo, o apóstolo, em sua carta aos Coríntios, ele ali traduz lindamente o amor encarnado pelo Cristo
e diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que tine ou um sino que retine. Indo agora para o registro de Lucas, em seu capítulo 17, versículos 20 e 21. Nós temos assim, que os fariseus perguntaram ao mestre: onde está o reino de Deus? E Jesus então responde: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus está dentro de vós. Podemos assim refletir que para buscarmos primeiro o reino de Deus, se trata na realidade de uma busca interior, é cuidar da vida interior, é compreender sobre a essência divina que habita dentro de nós. E Jung nos esclarece, dizendo que quando olhamos para fora, estamos sonhando, e quando olhamos para dentro, estamos acordados. Leon Denis, na sua bela obra O Problema do Ser e do Destino, nos traz um convite, dizendo: olhai atentamente para o fundo de nós mesmos, e assim nós veremos luzes clarificantes e ouviremos vozes esclarecedoras. E o nosso Mestre Jesus nos disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Buscar primeiro o reino de Deus é cuidar da vida interior, é ampliar a consciência divina, é conquistar a paz, é adquirir sabedoria. O homem consciente realiza valores dentro de si. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Onde foi escrita a lei de Deus? Na consciência. Para buscarmos primeiro o reino de Deus, precisamos compreender: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje e escolhemos trazer um belíssimo momento de Jung, quando então Jung vai ter um diálogo com a sua alma. Isso ocorreu em outubro de 1913. E extraímos então esse belo diálogo de Jung com a sua alma, este autoencontro, vamos dizer assim, através da belíssima obra Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita, de Joana de Ângeles. Extraímos do capítulo número 6. E Jung diz assim para a sua alma: minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti. Estás aqui? Eu voltei, estou novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti. Estou contigo. Após muitos anos de longa peregrinação, voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo o que vi, vivenciei e absorvi em mim? Ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão da vida e do mundo? Mas uma coisa precisa saber, uma coisa eu aprendi, que a gente deve viver esta vida. Esta vida é o caminho de muito procurado para o inconcebível que nós chamamos divino. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são trilhas enganosas. Eu encontrei o caminho certo. Ele me conduziu a ti, a minha alma. Eu volto retemperado e purificado. Tu ainda me conheces? Quanto tempo durou a separação? Tudo ficou tão diferente. E como te encontrei? Maravilhosa foi minha viagem. Com que palavras devo descrever-te? Por que trilhas emaranhadas uma boa estrela me conduziu a ti?
Dai-me tua mão, minha quase esquecida alma. Que calor de alegria reverte minha alma muito tempo renegada. A vida reconduziu-me a ti. Vamos agradecer à vida o fato de eu ter vivido todas as horas felizes e tristes, toda a alegria e todo o sofrimento. Minha alma, contigo devo continuar minha viagem. Contigo quero caminhar e subir para a minha solidão. Meus amigos, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muita paz para todos e a nós. Agora, a nossa querida irmã Cibele fará a prece e lá teremos a fluidificação das águas. Muita paz para todos, graças a Deus. Querido amigo Jesus, benfeitores da Casa da Irmã Rosa, queremos agradecer pelas palavras, pelas lições que ouvimos, Mestre, na palestra de hoje. Que elas possam, Senhor, ficar em nossos corações, mas principalmente, Mestre amado, que elas possam se transformar em ação, assim como todas as tuas lições, Mestre, que possamos aplicá-las em nosso dia a dia, auxiliando-nos assim a sermos pessoas melhores. Benfeitores da Casa da Irmã Rosa, agradecemos o amparo, o auxílio que recebemos, pois temos a certeza, queridos benfeitores, que mesmo virtualmente, o amparo, os fluidos nos chegam. Podemos senti-los, Mestre, neste momento, caindo sobre nós. Se focarmos o nosso pensamento em Tua figura, Jesus, poderemos sentir como que um passe sendo aplicado. Poderemos sentir os benefícios das energias que nos chegam. Queremos ainda, Senhor, te rogar que as Tuas bênçãos possam se estender por esta terra inteira, Senhor, que neste momento passa por esta situação de pandemia, situação essa, Senhor, de prova para todos nós. Mas confiantes em Ti, confiantes no Pai, sabemos, querido amigo, que nada acontece que não seja da vontade de Deus, nosso Pai. Ainda te pedimos, querido amigo, que nessas águas que se encontram em nossos lares aqui reunidos, possam ser depositados os fluidos, os remédios que nos chegam do mundo espiritual. Obrigado mais uma vez e fique conosco, Mestre amado.